Amém, graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Coroamos ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti, oh glória, todo o nosso ser a Ti, toda a nossa mente, todo o nosso vigor. Olha que música linda. Tem músicas que quando a gente canta, a gente, não sei quanto a vocês, mas eu sinto como se eu estivesse vendo a pessoa que criou essa música. Muitas músicas que nós muitas vezes intitulamos antigas, né? Muitas delas foram escritas após uma experiência com Deus. Após uma experiência, e daquela experiência surgiu uma música. Certo dia, um pastor contou um testemunho daquela música: tudo a Ti, ó Deus, entrego. Tudo a Ti, ó Deus, entrego. Claro que ela é muito mais bonita do que eu cantando, né? Não quero estragar a música. Mas conta a história que era um tempo de perseguição. Era um tempo onde os pastores e líderes, enfim, padres, todos aqueles que pregavam a palavra eram perseguidos. E pegam então aquele missionário que escreve essa música muito antiga e colocam a família dele, filhos, esposa, e diz: nega Jesus. Nega Jesus, senão você morre. E o filho e a esposa diziam: não, pai, não nega. Não nega, não nega. Nega, senão nós vamos matar ele. Nós vamos matar o teu filho. E o filho dizia: pai, não nega, não nega. Eu vou com Jesus. E um após o outro iam sendo mortos. E ali então surge essa música: tudo a Ti entrego. Tudo. Porque o nosso tudo na presença de Deus não é nada, não é verdade? E ele sabia que a sua esposa, seu filho, e se ele morresse ali, ele estava indo para a casa do Pai. Para a casa do Pai. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 119. Você que nos visita hoje pela primeira vez, é bem-vindo em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe você. E nós queremos meditar no Salmo 119, amém? Podemos meditar no Salmo 119? Não todo ele hoje. Muitas vezes quando nós falamos no Salmo 119, o que? Salmo 119? O salmo mais longo da Bíblia, o capítulo mais longo da palavra. Mas eu quero desafiar você a ler esse salmo cuidadosamente. Você vai ver quão lindo é esse salmo. Esse salmo ele fala muito da palavra, preceitos, mandamentos, decretos. É uma declaração de amor do salmista diante de Deus, para a palavra de Deus. Deus, como eu amo a Tua palavra. Deus, como eu quero andar na Tua palavra. E ele diz assim no versículo 1: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal, não andam nos caminhos do Senhor. Versículo 11, ele diz assim: guardarei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os Teus decretos. Até aí por enquanto, vamos orar. Pai, obrigado porque essa é a Tua palavra, e contra a Tua palavra não temos argumentos. Tua palavra é pura, é poderosa, é suficiente. Espírito Santo, nós não conseguimos entender se o Senhor não nos ensinar, porque ela já foi inspirada pelo Pai, mas precisamos entender. Então te damos toda a liberdade, Espírito Santo, que eu seja apenas um canal aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém
e amém. Hoje eu quero começar a falar, e tenho certeza que não vou conseguir falar de uma maneira que vai falar todo o assunto, porque falar sobre o poder da palavra de Deus é muita coisa. Com certeza você poderia, se nós abríssemos aqui uma oportunidade para você vir aqui dar um testemunho breve, você iria falar quantas coisas a palavra de Deus fez, está fazendo na tua vida, no teu casamento, na tua história, na tua empresa. A maneira de você ver o mundo mudou a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus. E é interessante nós olhar para a Bíblia e pensar que ela foi escrita por 40 homens diferentes. 40 homens diferentes que viveram num período diferente. Alguns se conheciam, outros não. Eu creio que a maioria não se conheceu. Aquele que começou a escrever a Bíblia não foi o mesmo que escreveu o meio. E o que escreveu o meio não foi o mesmo que escreveu o final. Mas parece que eles conversaram nas gerações, durante esses 1.600 anos, parece que eles se conversaram. Porque a palavra não tem nenhum parágrafo que um diz assim, é para frente, e o outro diz, não, é para trás. Todos os livros, os 66 livros, vão contando uma única história de amor, onde tem um meio, um início, meio e fim. E é interessante que essa palavra, esse livro chamado Bíblia, que vem do grego de biblioteca, muitos livros num livro só, é vivo. É vivo por quê? Porque fala com a criança, fala com o adolescente, fala com o jovem, fala com o adulto, fala com o ancião, fala em todas as gerações. O mesmo livro, uma criança consegue entender, um adolescente consegue entender, um jovem, um adulto. É um livro que fala porque ele fala com o rico, com o pobre. Ele fala com todas as culturas, em todas as épocas. É um livro fantástico, sabe por quê? Porque ele fala do passado, do presente e do futuro. E ainda fala de uma vida por vir, a vida eterna. E se você não parou para ler com atenção, esse livro fala de você e fala de mim. E aqueles homens nem nos conheciam, nem sabiam o nosso Facebook para falar da nossa vida, para falar da nossa origem, para falar do nosso destino, mas eles escreveram a nosso respeito. Quando nós olhamos para a Bíblia dessa visão, a gente começa a pensar, é impossível um livro ser escrito assim. Humanamente é impossível mesmo, é verdade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura foi inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a motivação, para a instrução, para que todos os homens e mulheres possam entender qual é a vontade de Deus. Alguém certa vez disse que quando algumas pessoas leem a Bíblia e dizem que é um livro antigo, outras pessoas leem a Bíblia e dizem, eu estou escutando a voz de Deus. Ou podemos ler a Bíblia como um livro antigo, ou podemos ler a Bíblia como se fosse e é verdade, a própria voz de Deus falando conosco. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Mais de 50 anos a Bíblia está, e eu creio que sempre estará, ninguém vai tirar esse lugar dela, ela está em primeiro lugar no ranking mundial. O livro mais vendido do mundo, com 3,9 bilhões de cópias espalhadas por todo o mundo. Mais de 2 mil idiomas a Bíblia já está escrito, pelo menos em partes. Em 700 idiomas ela já está escrito de Gênesis a Apocalipse.
Sabe o que isso significa? Que 80% da população do mundo tem a Bíblia escrita na sua língua materna. Estima-se que em 2033 chegará a quase 100% da tradução da Bíblia em todas as línguas do mundo. E Jesus falou: quando todos souberem e conhecerem a verdade, aí Ele volta. E eu creio que vai chegar antes de 2033, que a Bíblia vai estar traduzida em todos os idiomas. Com a tecnologia que a gente tem, com os aplicativos que está sendo criado, onde a pessoa fala aqui, eu estou falando em português, tem aplicativos que está traduzindo simultaneamente na língua que você quiser. Tecnologia. Mais de 5 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. É mais fácil nós perguntar o que a Bíblia não fala do que nós falar do que a Bíblia fala. Você poderia falar um assunto que a Bíblia não fala? A Bíblia fala de economia, fala de política, fala de família, fala de relacionamento, fala de administração, fala de pais e filhos, homem e mulher, fala do cuidado do meio ambiente, fala de tudo. E do céu e do inferno também. Tudo que o ser humano precisa está escrito na palavra de Deus. Alguma vez você já se perguntou quem foi a primeira pessoa no mundo que disse que é proibido ou que não se deveria mentir? Você já parou para pensar que nós, mesmo antes de pegar a primeira Bíblia na mão, conhecer Jesus, saber que existia Deus, alguém um dia quando nós era pequenininhos disse assim, mentir não é bonito não, pegar o brinquedo do amiguinho não é legal. Quem que disse isso? Aonde que isso foi escrito? A minha mãe falou, por quê? Mãe, quem falou? Minha mãe falou, a minha avó, minha bisavó, minha bisavó. Você já parou para pensar aonde que isso surgiu? Quem foi o primeiro ser que falou isso? Que não podia isso? Está na Bíblia. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não tenha inveja, não minta, não pegue as coisas que não é tua. Podemos dizer com certeza que a Bíblia é o nosso manual de vida. E para que serve o manual? Claro que hoje não, né, é até constrangedor falar que você leu o manual, porque hoje existe um tutorial, um vídeo, alguma coisa, depende do equipamento, ele já vem se explicando sozinho, tu só aperta ali, ele vai falando para você, eu sou isso aqui, para você me usar tem que fazer isso, e aquilo, aquele outro. Se foi o tempo da gente ler o manual, essa tecla aqui é para quê? Mas o manual é para a gente poder usar certas coisas, saber o limite daquilo, saber a potência daquilo, sua eficiência, sua garantia. E a Bíblia também é o nosso manual. Só que é interessante nós parar para pensar que a Bíblia surgiu esse manual depois de Gênesis 3. Porque até Gênesis 3, Deus andava com o seu filho, ou com a sua filha, ou com a sua criatura. E quando o Criador anda junto com aquilo que criou, não precisa de manual, por quê? Porque ele sabe tudo a respeito daquilo que ele criou. Mas a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que aconteceu foi que o ser humano perdeu a sua identidade. É como se ele tivesse sido desligado da tomada, e agora religado, e ele como se tivesse que pensar sozinho. Quem eu sou? Para onde eu vou? Para que eu sirvo? Qual é o meu potencial? Qual é o meu limite? E eu estava pensando nisso.
Eu não sei aonde que eu li essa frase, ou se Deus me deu essa frase esses dias, mas alguém falou assim: existe uma prisão impossível de fugir, muito mais vigiada do que as prisões de segurança máxima, é a prisão da mente, quando a identidade é roubada. A prisão da mente é uma prisão de segurança máxima, que só Jesus pode te tirar de lá. Só Jesus Cristo pode, mais ninguém. E infelizmente, no jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a sua mente roubada, assaltada, sequestrada. Eles foram traídos pelos seus olhos, porque a fruta era atraente aos olhos. E a partir de Gênesis 3, a história começa a ser escrita, e começa um momento de tragédia ali, porque como que alguém sem identidade vai gerar alguém com identidade? E nós lemos semana passada que Deus havia dito para Abraão que o seu povo iria, o povo de Israel, o povo que nós cantamos, eu quero ser tua casa favorita, e o povo de Israel era a casa favorita de Deus. Aquele povo, disse Deus para Abraão que aquele povo iria ser escravo por 400 anos no Egito. Por quê? Porque eles tiveram a sua mente sequestrada, roubada, assaltada pelos seus próprios olhos. E nós vamos ver que Tiago fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, cuidado com as portas, as janelas, aquilo que nós olhamos. E talvez quando nós olhamos logo para a Bíblia, em Gênesis 3, nós podemos dizer assim: puxa vida, Deus criou tudo certo. Será que Deus não sabia que o homem ia falhar? Será que Deus não sabia que esse homem ia pecar? Mas é aqui que, a partir de Gênesis 3, é que nós começamos a entender o grande amor de Deus. Como assim o grande amor de Deus? Deus criou o ser humano perfeito. Nós somos a máquina mais perfeita do mundo. Nunca o homem vai conseguir recriar um homem exatamente como Deus fez, nunca. Nunca. E Deus colocou em nós algo tremendo e poderoso. Mesmo, sabe por que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Porque Ele quer ter um relacionamento com o homem. Ele não criou nenhum outro ser que pudesse conversar com Ele. O papagaio não pode conversar com Deus. Nenhum outro animal na face da terra pode conversar com Deus, porque só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus coloca um chip dentro do homem, e não é a marca da besta, é o chip que só Deus vê, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Olha só, Deus cria o homem na forma, imagem e semelhança, para poder conversar com Deus. Só o homem pode conversar com Deus. Só o homem tem essa capacidade, esse privilégio de conversar com Deus. Mas Deus não fez do homem um robô e disse: agora fala, agora diz papai, agora diz isso, agora pula. Não, Deus nos deu livre-arbítrio. Olha que Deus maravilhoso, que Deus amoroso. Jesus, quando foi conversar com a mulher samaritana, ela toda, talvez foi ensinada a ela que alguns adoravam nesse monte, outros nesse monte, e ela pergunta a Jesus: eu estou em dúvida. O que, minha filha? Os judeus adoram nesse monte, os outros povos nesse monte, e o Senhor diz o quê? Olha, minha filha, chegou a hora que Deus está procurando adoradores. Não desse monte, e não desse monte, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só o ser humano
Só eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, mas nem por isso Deus quer levar todo mundo obrigado, nem por isso Deus quer que todo mundo seja obrigado a servir a Ele, obrigado a adorar a Ele. Ele colocou em nós o livre-arbítrio. Um relacionamento pessoal. Deus quer ter um relacionamento pessoal. Eu conheci amigos na infância, adolescentes, que eles tinham uma vida onde eles tinham que ir no culto, eles tinham que ir na igreja, eles tinham que ir na missa, e se não fosse, eles apanhavam. E eu ficava pensando, meu Deus, que Deus é esse que se eu não vou, eu apanho? Infelizmente, a maioria deles, quando fez 18 anos, casou, saiu de casa e disse, agora estou livre desse Deus que se eu não for, eu vou apanhar. Não haviam entendido ainda o relacionamento que Deus quer ter conosco, um relacionamento intenso, sim, mas que eu decido buscar Deus. Querido, não há nada mais poderoso no mundo, do que nós conhecermos a palavra de Deus. Me mostre um livro que fala com você, que conhece você, que fala de alguém, de um Deus poderoso, que não mudou, passou guerras, passou reinos, impérios, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Me mostre um livro desse, me mostre, por favor. Não existe. João 8, 31 a 32, se você quiser abrir, Evangelho de João, capítulo 8, diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus sempre andou cercado de muitas pessoas, com muitas necessidades. Dificilmente alguém chegava para Jesus, para convidar Jesus para um churrasco, para alguma coisa, sem ter algum interesse, sem ter uma situação, alguma coisa que Jesus poderia ali ser o meio de campo. Jesus, venha jantar aqui em casa, porque a coisa está feia, tem uma briga de herança aqui, Jesus, o senhor podia dar um jeito nesse meu irmão aqui, para que ele possa me dar minha parte. E era assim a vida de Jesus. Enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Mas se você olhar para todas as conversas que Jesus teve, os momentos que Jesus teve com as pessoas, que não foram só os que está escrito na Bíblia, foram muito mais, você vai ver que todas as pessoas, elas tinham algo em comum. Todas eram pessoas presas, que precisavam ser libertas. Todas elas eram presas. Umas eram presas ao dinheiro, outras eram presas nos seus medos do passado, suas crenças limitantes, eu não consigo, eu não posso, é muito pesado. Presos nas palavras que o tataravô lançou sobre a mãe dela, que talvez ela nem chegou a conhecer, mas falaram para ela, que o tataravô amaldiçoou a família. Meu Deus, pessoas presas. E aqui Jesus está com os religiosos da cidade, presos à religião. E talvez se Jesus chegasse aqui no nosso meio, e se nós não soubesse que era Jesus, talvez nós ia dizer, Jesus, moço, fica sentado lá atrás, fica sentado mais lá fora, porque o senhor não está vestido adequadamente. Jesus, aos olhos de muitos,
não era o Filho de Deus. Porque muitas vezes as pessoas rotulavam ele. Talvez quantos leprosos cresceram naquela colônia de leprosos e não sabiam até hoje por que estavam ali, por que não podiam brincar com as crianças, por que cresceram longe dos pais, por que essa enfermidade, por quê? E Jesus, cada encontro que Jesus tinha, Jesus quebrava um paradigma da sociedade. Enquanto as pessoas diziam, não toque no leproso, Jesus dizia, antes de perguntar, Jesus tocava e dizia assim, eu quero que você seja curado. Quando todos falavam que aquela mulher era indigna, era impura já há anos de hemorragia, Jesus disse, vai filha, a tua fé te salvou. Para todos os casos e muitos outros, a solução era a mesma. Conheçam a verdade. Conheçam a verdade. Conheçam a verdade e a verdade os libertará. Mas que verdade é essa? A verdade a respeito de Deus. É comum quando nós vamos fazer uma visita no hospital e uma pessoa que não conhece a Deus, a primeira coisa que ela pergunta, pastor, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Porque as pessoas não conhecem Deus. Algumas vezes eu digo assim, olha, se Deus agisse conforme o nosso merecimento, eu não estaria aqui. Você não fez nada para merecer ou para deixar de merecer isso. Deus não nos julga conforme o nosso merecimento. A salvação não é mérito nosso. A cura não é mérito nosso, a libertação não é mérito nosso, tudo é favor, é graça de Deus. Então a verdade, aonde está essa verdade? Na Bíblia. E aí muitos são vendidos, comprados, muitos são iludidos, através de tantas coisas, porque não conhecem a verdade. Conhecer a verdade a respeito do sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos purifica de todo o pecado, e todo o pecado é todo o pecado mesmo. Ah, mas pastor, se você soubesse o que eu fiz no passado, isso não tem perdão. Então você está dizendo que Jesus, a cruz de Jesus, não é poderosa o suficiente para perdoar você? Você está dizendo que Deus é tão fraco que não pode perdoar o teu pecado, que não pode mudar a tua história. É isso que às vezes nós falamos, quando nós achamos, nossa, mas o meu caso não tem jeito, ou alguém da nossa família, aquele ali, nem Jesus. Ah, então nós já lançamos eles no inferno, porque se nem Jesus pode, ninguém pode. Se Jesus não cura, ninguém cura. Se Jesus não liberta, ninguém liberta. Se Jesus não salva, ninguém salva. A excelente notícia é sim, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. Essa é a excelente notícia. Essa é a alegria que me faz levantar toda manhã. Mesmo que eu não estou bem, mesmo que a situação está difícil, mas eu levanto e digo, Jesus é vivo, é poderoso, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que Ele pode reverter essa situação, mas se Ele não reverter e quiser me elevar, glória a Deus, eu vou estar com Ele em casa. E aí, como Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu tenho que conhecer a verdade. Eu tenho que conhecer a verdade em relação a Deus. Deus é bom, sim, Deus é bom, mas Deus também é justo. Deus é santo. Deus é poderoso, sim, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas Deus, Ele não tapa os olhos. Jesus falou sobre isso. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, vai colher.
Talvez eu e você já estamos andando com Jesus uma boa caminhada já, vários quilômetros com Jesus, aleluia, que bom, graças a Deus. Mas aquilo que semeamos lá atrás, de vez em quando vem uns respingos ainda, porque a semente foi lançada, mesmo na ignorância, mesmo sem nós saber. Mas o bom é que agora nós estamos no barco com Jesus, e é o Espírito Santo que me lembra, está vendo? Antes de eu murmurar, antes de eu querer me armar contra Deus, o Espírito Santo vem naquela voz mansinha dele e disse: calma, filho, infelizmente lá atrás você lançou esses picão aí, agora a colheita está vindo, segura, mas agora você não está sozinho, eu estou junto com você. A partir de hoje, sim, a partir de hoje você pode lançar novas sementes. E é interessante no ministério de Jesus, e que em nenhum momento Jesus disse assim: hoje vai ter o culto da bênção debaixo da mangueira, debaixo da figueira, hoje sim, todos aqueles que virem a mim vão ser curados. Pelo contrário, Jesus nunca fez questão muito de espalhar sua fama. Quando ele curava alguém, ele dizia: ops, não fala nada para ninguém. Jesus não fez questão de atrair nós através do poder dele. E quando nós somos atraídos a Jesus somente pelo que as mãos de Jesus faz, é um grande perigo. Porque nem sempre Jesus vai nos curar na hora que nós queremos ser curados. Nem sempre Jesus vai nos libertar na hora que nós queremos ser libertados. Nem sempre Jesus vai nos dar o emprego que queremos na hora que queremos. Mas quando nós buscamos Jesus pelo que Ele é, nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o nosso amigo, as coisas são diferentes. E é interessante que em Mateus 10, Jesus envia os seus discípulos e diz: meus filhos, agora vocês vão pregar, vocês vão curar as pessoas, vocês vão libertar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, açoitados, presos. E Jesus lançou um monte de coisa, e eu fico pensando nos discípulos assim: será que nós vamos ou não vamos? Porque depois dessa palavra de motivação de Jesus, Jesus sempre foi transparente, nunca iludiu ninguém. Mas no final ele disse uma coisa linda e maravilhosa: tende ânimo, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. E isso fez com que aqueles discípulos, sem levar sacola, sem levar outra capa, saíssem e fizeram a obra conforme Jesus havia dito. Jesus sempre foi uma pessoa que falou sempre a verdade, mesmo que ela doesse. Quando conhecemos Jesus, a respeito da verdade de Jesus, quem Ele é, quem Ele diz que nós somos, o que nós temos em Jesus, o que nós podemos em Jesus, nós podemos sim atravessar a rua e ir lá orar por alguém que está lá na calçada enfermo. Não porque nós nos achamos, mas porque Jesus disse para mim e para você: se você crer em mim, fará as obras que eu faço e obras maiores. Quem falou foi Jesus. E por isso que eu faço. O resultado, Ele disse que é com Ele. Eu só sou um canal nas mãos de Deus. Querido, você já parou para pensar em algumas formas de Deus agir, e você pensou assim: por que Deus agiu assim? Por exemplo, quando Deus tira o seu povo lá do Egito, Deus usou 10 pragas. Eu fiquei pensando, mas esse faraó devia ser cabeça dura mesmo, era mais cabeça dura do que nós. Devia ser uma mistura ali, né, de todos cabeça dura. De alemão com italiano, com todo esse povo cabeça dura, teimoso.
10 pragas, gente, 10 pragas. Fiquei pensando, será que Deus não podia na primeira praga tirar o povo de lá? E daí eu fiquei pensando um pouco mais, voltei um pouco mais para trás. E eu pensei assim, se Deus diz lá nos Salmos, que Ele transforma o deserto em manancial de água viva, e o manancial de água viva num deserto, será que Deus não poderia transformar o Egito em Canaã? Cara, nunca pensei nisso. Será que Deus poderia transformar o Egito em Canaã? E fazer o povo dele ficar livre lá no Egito mesmo, sem precisar viajar 40 anos no deserto? Será que Deus podia ou não? Claro que podia, e pode, porque para Deus nada é impossível. Mas daí Deus começou a ministrar uma coisa para mim: a viagem, o deserto, os 40 anos, os 430 anos lá no Egito, as 10 pragas, tudo estava no pacote de viagem de Israel, do Egito para Canaã. O pacote só vem completo. Não tem viagem sem pacote. Não tem viagem sem percurso, sem processo. O maior desafio de Deus não era tirar o povo do Egito, era tirar o Egito de dentro do povo. A maior mudança não era de cidade, porque é fácil nós carregar nossas coisas, botar num caminhão e tchau cidade. Os problemas ficam aqui, agora eu quero viver algo novo. Vou para outra cidade, vida nova, ano novo. Mentira! Porque os problemas vão junto, mesmo se eu não preparar a mala, ele vai junto. Que muitas vezes o problema sou eu. A maior dificuldade, dificuldade não, porque para Deus não tem dificuldade. O maior milagre era mudar a mente daquele povo. 430 anos vivendo como escravo, pensando como escravo, falando como escravo, olhando a vida como escravo, comendo como escravo. Tá bom, sim, tá bom, hoje me deram mais palha e barro aqui, vou fazer mais tijolo hoje. A vida deles era essa. Agora eles vão para a terra prometida. E como que eles vão viver lá? Em um reino de luz. Porque a mudança do povo de Israel era física, sim, mas era antes de tudo espiritual. Eles estavam saindo de um império de trevas, medo, destruição, sem esperança, e Deus estava levando eles para o reino de luz. Nós apresentamos o Paulo semana passada, esses dias ele estava lá em casa, nós oramos por ele, e ele estava assim tentando abrir o olho. E a luz, né, você tem pegado e botar a mão assim, e daí ele consegue abrir o olho. Por quê? Porque ele estava um tempo já na barriga da mãe, e a luz, ele não pode pegar uma luz assim, logo vai queimar o olho. E assim era o povo de Israel, assim era o povo que está tanto tempo nas trevas. Como que ele vai chegar nas luzes agora e vai queimar a visão, vai ficar cego? Que isso? É um monstro! Eu estou vendo tanta coisa agora, antes na luz, nas trevas eu não via nada, parecia que era tão bom lá naquelas trevas, que eu estava ali, agora eu estou vendo tanta coisa. Sim, como que nós vamos viver agora? E aí então Deus dá os 10 mandamentos para o seu povo. Os 10 mandamentos fala, em primeiro lugar, como o povo tem que se relacionar com Deus. Não façam imagem, tenham um só Deus, amem a mim, de toda a sua alma, todo o seu corpo, todo o seu coração, prestem culto somente a mim. Ok, o meu relacionamento vertical. Agora, como que eu vou me relacionar com a minha esposa? Ame o seu próximo como a si mesmo, honra o seu pai e a sua mãe. Não pegue as coisas que não lhe pertencem, não tenha inveja desse, não tenha inveja. Descanse pelo menos um dia por semana. E Deus dá os 10 mandamentos porque aquele povo precisava agora de uma mudança de mente. Pergunto para você,
Quando nós aceitamos Jesus, a nossa mente era da onde? Os nossos pensamentos estavam aonde? Será que Deus precisava, será que Deus tinha muita dificuldade em trazer nós do império de trevas para a luz? Claro que não. Se Ele quiser, Ele estala o dedo, Ele converte todo mundo. Mas Ele não quer fazer isso. Ele quer nos tirar, sim, das trevas, mas fazer nós conhecer a verdade, conhecer a palavra. E é por isso que você precisa disso aqui da Bíblia. É por isso que isso aqui não pode ser algo que vai enfeitar a tua estante. Tem que ser algo que vai estar no teu carro, no teu celular, algo que vai te acompanhar, porque aqui está o novo manual da tua vida. Eu aceitei Jesus, agora eu sou um cristão, como é que eu vivo? Porque eu só sei pensar como escravo, eu só sei agir como escravo, como é que eu vivo agora? Está tudo escrito aqui. Está tudo escrito na Bíblia. Aí às vezes você vê algumas pessoas tendo aquela família assim, a família dos sonhos, tudo está bem, as pessoas se respeitam, o trabalho vai bem, e daí você pensa, meu Deus, quando que eu vou conseguir isso? Quando que minha casa vai ter paz? Quando que eu vou sair do vermelho? Quando? Aquela pessoa sim, uma pessoa abençoada, aquela pessoa sim, Deus ama aquela pessoa, mas Deus não me ama. Mas vai perguntar para aquela pessoa, quando ela veio para Jesus, cheirando como escravo, pensando como escravo, vivendo como escravo, e foi conhecendo a verdade, e foi dizendo, opa, isso aqui eu não sabia, eu vou começar a praticar isso, eu vou começar a fazer isso aqui já não preciso mais, essa outra coisa não preciso mais. Estar aqui dentro, ou estar dentro de qualquer templo feito por mãos humanas, não vai salvar ninguém, não vai prosperar ninguém, não vai trazer paz para o casamento de ninguém. Mas conhecer a verdade, pode ser debaixo de um pé de manga, pode ser lá na tua área, pode ser lá na tua casa, pode ser em qualquer lugar. A verdade da palavra de Deus é verdade em todos os lugares. A verdadeira liberdade começou a acontecer na vida dos israelitas quando ela entrou no coração. Não foi quando eles saíram do Egito, mas quando o Egito saiu deles e o reino de Deus começou a entrar neles. Quando Jesus começa a entrar, nós podemos apagar todas as luzes agora, e um de nós ligar o celular, as trevas vão começar a ir embora. O outro liga o celular, o outro liga, e daqui a pouco, aquilo que antes era trevas não tem mais, porque aonde a luz entra, as trevas vão embora. E o interessante é que as trevas não chegam assim, a luz não chega para as trevas e diz, senhora treva, por favor me dá licença que eu vou entrar agora. Ela chega e entra e as trevas saem. Alguém disse que as trevas não existem, o que existe é a ausência de luz. E não deixa de estar certo, não é verdade? Querido, nenhuma arma é mais poderosa do que a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Viva! Só alguém que está vivo pode se comunicar com vivo. Vivo se comunica com vivo. Morto não se comunica. Grave isso. Morto não se comunica.
Se alguém falou com morto, falou com demônio, mas não falou com pessoas vivas, porque está morto. Ao homem é dado morrer, o julgamento, e depois ressuscitar com Jesus ou sem Jesus. Mas a palavra é viva, ela se comunica comigo. Nossa, essa palavra saltou aos meus olhos. Meu irmão mandou um texto para mim, como ele sabia disso? A palavra falou comigo. Você está lá ansioso, preocupado, e daqui a pouco vem alguém, um abençoado, e manda um texto para você, Isaías 55:10, não temas, acho que é isso, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Uau! Na veia, você já levanta e diz, é verdade, Ele é o meu Deus. É eficaz, é suficiente, não precisa você andar com mais alguns livros para pesquisar se Jesus falou que o cavalo que ele vem é branco, preto, amarelo. Se a Bíblia falou, está falado, não precisa pesquisar mais ou andar com mais uns livros para ver se a Bíblia não se contradiz. Se você pesquisar, tem gente para tudo na internet. Tem gente que fica contando quantos erros de ortografia tem na Bíblia. Quantos textos estão errados, enfim, a escrita, a concordância. Não entendeu nada ainda. Penetra nos lugares mais impossíveis de se chegar. A Bíblia nos leva a entender quem de fato eu sou em Jesus Cristo. Querido, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com água na boca, com vontade de ler a palavra de Deus, com aquela sede de conhecer a palavra de Deus, de decidir, não, eu quero que essa Bíblia tão viva, tão poderosa, mude a minha vida lá em casa, como marido, como esposa, como pai, como filho. Você começa a entender agora por que nos últimos séculos a palavra de Deus foi tão perseguida? Você consegue entender? Por que muitos partidos, ideologias, impérios fizeram guerras para tirar a Bíblia das escolas? Se é só um livro, por que isso? Se é só um livro antigo, para que tudo isso? Mas não é só um livro antigo, é a palavra de Deus, que ensina a criança desde pequeno no caminho que ela deve andar, num caminho de honestidade, de retidão, que mostra para o ser humano que ele tem potencial para criar, que ele não é um robô, que mostra para o ser humano que há um Deus criador, sustentador, absoluto, eterno. É por isso que esse livro incomoda tanta gente. Agora você começa a entender. E quanto mais você lê, quanto mais você viver, quanto mais você brilhar, uau, se prepare, perseguição vai vir. Mas é melhor ser perseguido por brilhar, por conhecer a verdade, do que ser alguém que alguém bate nas costas e diz, estamos juntos, mas daqui a pouco estão juntos indo para o inferno. Eu estou fora. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode ser mais poderoso do que conhecer a palavra de Deus? O que pode acontecer na minha vida quando eu decido conhecer a palavra de Deus? Até hoje eu não vi, eu não ouvi nenhum testemunho de alguém que disse assim, olha, maldita hora que eu conheci Deus. Porque minha vida, olha, só andou para trás. É claro que quando nós conhecemos Jesus, e nós falamos, Jesus, pode entrar, a casa é sua. Mude as coisas de lugar. Jesus vai direto naquelas coisas preferidas nossas.
Jesus, menos isso, Jesus. Esse aí deixa. Jesus vai na outra. Não, Jesus, esse aqui é de estimação. Ah, Jesus. Ah, isso aí está me atrapalhando mesmo. Pode colocar fora. Mas daqui a pouco o nosso relacionamento com Jesus vai ficando mais sério. E Jesus disse: olha, já faz um tempinho que eu te conheço. E você sabe que aquele negócio lá está na hora de nós botar fora. Será, Jesus? Será mesmo? Sim. Você sabe que para nós andar junto, para nós ser realmente um, eu vou ter que colocar isso fora, porque senão não tem espaço para nós dois aqui dentro. E é aí que começam as decisões da nossa vida. Conheço a verdade. Jesus diz assim: venham a mim, todos vós, pode vir, do jeito que está. Ah, quando eu parar de fumar eu vou. Não, pode vir fumando mesmo. Quando eu parar de ir no baile, pode vir no baile mesmo. Quando eu estiver livre das drogas, pode vir com droga e tudo, pode vir. Pode vir mancando, pode vir isso, pode vir. Nós vamos ir andando. E gradativamente a minha presença, o meu amor, aquilo que eu vou mostrar para você, aquilo que eu vou te dar, você vai ver que é muito maior, melhor e poderoso. E daí você vai decidir se vai largando, vai deixando. Está entendendo? Mas isso só é possível quando eu conheço a verdade. E nunca é tarde para conhecer a verdade. Sabe quando vai ser tarde para conhecer a verdade? Quando nós estivermos nas portas do céu e Jesus dizer: não te conheço. Uau! Quer dizer que foi tudo em vão mesmo? Tudo que eu fiz, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome curei, em teu nome eu fiz e pulei, dancei, em teu nome, Jesus disse: sim, mas você não conheceu a verdade, cara. Vamos ficar de pé? Gostaria que você saísse daqui nessa noite decidido, assim como você, muito mais decidido, assim como você está decidido a amanhã cedo acordar e trabalhar. Alguns na segunda-feira, né? Segunda-feira, eu tenho que resolver aquilo lá, eu vou começar algo novo, um trabalho novo, eu vou terminar essa semana, nós vamos terminar esse serviço aqui. É ou não é? Está empolgado? Que você saísse daqui aumentando o dobro dessa motivação e dizer: faz um propósito com você mesmo. Mas a minha vida é tão corrida. Parabéns, que bom, você está vivo, está correndo ainda, está suando, está isso, está aquilo, glória a Deus. Mas dentro dessa correria, se motiva a ler um pouco mais a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Nossa, mas ler tudo isso aqui? Claro, você não vai ler tudo num dia. Lê uma página por dia, um versículo por dia. Mas eu não sei como começar. Se precisar, manda uma mensagem para um irmão, para mim. Se você quiser que alguém comece a ler junto contigo a Bíblia, vamos ler o livro de Mateus junto, vamos conhecer a verdade, vamos. Não é gostoso isso? A gente está num grupo, eu vejo que alguns grupos familiares fazem isso de vez em quando, começam a ler um livro junto. Conhecer a verdade, mas não se assuste quando a verdade machucar ou mexer lá, deixa mexer, porque senão, o que é pior? Ler e fazer de conta que não sabe, ou não ler? Os dois é pior. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas se conhecer a verdade, é livre, aleluia, é livre dos medos, das ansiedades, dos enganos, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Daqui a pouco eu estou pregando aqui, eu falei alguma coisa, você vai dizer: mas acho que o pastor não é bem assim, eu conheço a verdade, eu acho que...
Daqui a pouco eu posso chegar aqui e pregar alguma coisa, falar alguma coisa que não tem nada a ver. Meu, mas, amém, amém. Misericórdia, não tem nada a ver. Mas quando eu não conheço a verdade, eu louvo a Deus, porque eu sei que tem uma boa parte que busca a palavra, que lê. E é tão gostoso quando vai fazer uma visita, às vezes a gente fica conversando da palavra de Deus. Esse é o assunto que nós deveríamos ter. Sentar para tomar um chimarrão, palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Por quê? Porque é nosso estilo de vida. Não é a política, não é a economia, embora a gente está vivendo aqui no planeta Terra. Mas sim a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, e mais uma vez, apesar de mim, eu creio que o Senhor falou nesse lugar. Falou porque não sou eu que falo, é a Tua palavra que fala. É a Tua palavra que diz que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida e não morresse. É a Tua palavra que diz que se nós Te conhecer e conhecer a verdade, seremos libertos. É a Tua palavra que disse, o Senhor mesmo que disse, que enviaria o Consolador para nos ensinar todas as palavras que o Senhor ensinou. Porque por nós mesmos nós não conseguimos entender essa palavra, porque ela se discerne, ela se explica espiritualmente. Então, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesse lugar. Coloque em mim, em nós, a fome, a ansiedade, um desejo desesperado por conhecer a verdade, para não sermos iludidos com as mentiras, para que nossa casa seja uma casa firmada na verdade, nossos filhos cresçam ouvindo e vivendo a verdade, para que a nossa nação possa, como diz lá no Salmo, ser feliz, porque é uma nação que crê na verdade, que tem um povo que não negocia a verdade. Pai, abençoa essa palavra no nosso coração, e que possa gerar frutos de arrependimento, de consagração e de adoração ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença do Cristo vivo e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o nosso trabalho, sobre essa cidade. Em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, e até quinta-feira, vamos aqui cear juntos em nome de Jesus.